Olá, amigos ligados na Master TV, estamos aqui para mais um Fala Comigo. E hoje eu estou aqui com ele, ele mesmo intitulou empresário, pai, advogado, Jerônimo. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bem, Tony. Que bom ter você aqui com a gente, contar um pouco da sua história, tá falando comigo. E vamos contar um pouco do Jerônimo. Vamos ver se eu lembro do seu nome completo. Jerônimo João Batista Costal Gomes da Silva Júnior. Poxa, é isso mesmo. Que nome comprido. Nome comprido, né, Tony? Conta um pouco do Jerônimo pra gente. Conto, é uma alegria estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho já há algum tempo. E acho que falar um pouco da gente, falar da nossa vida é saudável, é gostoso a gente lembrar as nossas origens, nossa raiz. E vai ser uma alegria. Vamos lá, vamos comentar. Eu nasci aqui na cidade, em Aguaí, mas não sou registrado aqui na cidade, sou registrado em Ibitinga, então na minha documentação eu sou ibitinguense, para todos os efeitos. Mas a minha vida toda começou aqui, né? Os meus pais vieram para cá um pouco antes, em 1976, 77, acredito eu. E aí começou a vida do meu pai para cá. Meu pai era de Ibitinga, estava morando lá, na verdade. Ele e minha mãe decidiram vir para Aguaí, tinha já parentes aqui, o meu tio morando aqui, vieram começar a vida novamente para cá. E foi aí que eu acabei sendo gerado e eu nasci aqui já na cidade. Sou aguaiano, então, de nascença, mas principalmente de coração. Eu amo essa cidade, eu gosto daqui, né? E minha infância toda aqui, estudei aqui, me formei aqui no ensino fundamental. O médio acabei depois indo para Mococa, mas também fazendo naquela época era ET, hoje é ETEC, né? ETEC. E fiz o curso técnico de informática em Mococa. E aí eu comecei, né? Daí começa a fase adulta. Mas tudo aqui, tudo começou aqui em Aguaí. Quer dizer que você nunca morou em Ibitinga? Você veio... Nunca morei em Ibitinga. Não, mas meus parentes são de lá até hoje, que é a capital do bordado, né? Minha mãe era uma bordadeira fantástica. Foi conhecida em Aguaí até por conta disso no começo da carreira. Meu pai veio para cá, Tony, para ser vendedor do meu tio. Meu tio tinha a técnica da sementeira, que é da minha família, da família Costal, que eu até tenho o sobrenome. E ele trouxe a sementeira Costal para Aguaí e desenvolveu. E meu pai veio para ser vendedor e começou uma nova etapa da vida dele aqui. E minha mãe veio junto e começou a parte de bordado. Então ela bordava e também comprava alguma coisa em Ibitinga e trazia para Aguaí. Fizeram grandes amizades, fizeram todo um alicerce bacana aí na cidade. Só que na sequência, eu não vou me recordar a data, né? Mas provavelmente em 1983, 84, o meu pai montou a Quital, era a empresa dele. Então chamava Sementes e Especiarias Quital. O meu pai não trabalhava com a técnica da família, ele não trazia a semente em si, mas ele vendia semente. Também empacotava alho, especiarias, ele comprava especiarias de fora do Brasil, empacotava e vendia no interior de São Paulo, era tudo aqui em São Paulo. Um pouquinho de Minas, um pouquinho de Paraná, mas 90% aqui em São Paulo. E eu fui criado nesse mundo, né? Então, desde pequenininho, vendo a empresa funcionar, ficava um pouco no escritório com a minha mãe, um pouco no empacotamento ali da fábrica, foi criando eu e a minha irmã, ali era o nosso mundo. Ali começou a sua vida profissional? Você ali começou, eu trabalhava. O meu pai ele fazia questão que a gente estivesse dentro da empresa. E era como funcionário mesmo, ele não gostava nem que chamava muito ele de pai lá dentro, era até meio estranho, né? Seu Jerônimo. Mas eu chamava de pai, eu não conseguia. Não consegue, E acho que eu dava mais trabalho do que ajudava, era muito criança, né? Depois na fase da adolescência não, aí você já começa a entender mais. Mas na fase da adolescência eu tinha até salário, então eu cumpria horário, tinha salário. Do que eu recebia, era assim, regra, tinha que depositar um pouco na poupança, ele acompanhava isso. E eu vivi muito pouco tempo com meu pai, né? Foram 17 anos apenas, mas muito intenso. Muito intenso. Então, seu primeiro patrão foi seu pai? Foi meu pai e minha mãe. Eu era office boy ali, né? Eu trabalhava dentro da empresa, eu sabia empacotar, sabia limpar alho, sabia pesar as especiarias, fazia algumas coisas com os vendedores, com os entregadores, então eu acompanhava todos os setores. A gente até achava que essa empresa fosse continuar, né? Mas ele teve uma doença, acabou paralisando tudo. Mas a ideia dele, eu acho que era essa, era formar eu e a minha irmã para continuar. Então a gente conhecia todos os setores ali dentro, era bacana. Funcionava onde, Jerônimo?
A Quital começou no fundo da casa do meu pai, foi uma história bonita, viu? Eu lembro dele desenvolvendo a empresa, logotipo, nome, era Quital com K. E depois do fundo de casa, ali tinha uns 3, 4 funcionários, ele mudou para Francisco Guilherme, ali perto do clube de campo. Onde é cerealista ali hoje, não era? Que montou mais ou menos? Em frente ao Rickníquel. Aliás, o prédio é do Rickníquel ali, até hoje, né? São 2 barracões grandes ali. Meu pai alugou um ali. E dali já foi pro prédio próprio. Ele já construiu o barracão, foi bem bacana. E ali foi na Rua Valins, 1551, já é lá na Vila Bom Gosto. E ali foi a história. Então eu cresci ali, né? Nesses 2 locais aí. A minha infância era ali, minha babá era a empresa do meu pai. Que bacana, que história bacana. E aí depois você saiu dali, o que você fez depois disso? Olha, daí eu entrei, né? Eu terminei o ensino fundamental, fiz José Teodoro, aqui em Aguaí. Terminei e prestei a ETEC, que na época era a ET, né? Do Centro Paula Souza, em Mococa. Estava com 15 anos. Então eu fui para Mococa, os meus pais ainda eram vivos, né? E eu me formei em Mococa em 1996. Aí meu pai já tinha falecido. Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. E então eu me formei em 1996 em informática industrial, e aí eu já fui embora para Ribeirão Preto, então eu não voltei para Aguaí. Eu fui para Ribeirão e comecei minha trajetória profissional lá, numa empresa que era como se fosse uma terceirizada da IBM e da Itautec. E ali eu comecei a trabalhar, comecei a pôr em prática os conhecimentos, né? Se bem que a informática industrial, Tony, ela trabalha muito com programação de maquinário, hidráulico e pneumático, e eu nem cheguei a atuar com isso. Eu acabei indo para um outro braço, que é a parte da docência, né? Que eu me apaixonei por isso, em dar aula de informática, em ensinar as pessoas e consertar computador. Então eu sempre gostei muito disso. E na verdade eu fiz 3 cursos livres enquanto eu estava lá em Mococa. Eu fiz a informática, fiz manutenção de computadores e AutoCAD. E foram esses 3 cursos que acabaram me qualificando para que eu começasse em Ribeirão Preto a trabalhar. Eu fui contratado mais para a parte de manutenção nessa empresa, então era muito treinamento em Montemor na época, mas a grande parte era em Ribeirão Preto. E o meu patrão, que era o meu coordenador lá na época, ele percebeu que eu tinha facilidade de ensinar. E foi ele que deu essa pitada, ó, começa a ensinar aqui, começa a ensinar ali. Foi aí que começou a surgir essa parte docente dentro de mim. E eu gostei, foi bem bacana. Então quer dizer que você morou em Mococa e morou em Ribeirão 3 anos também? em Mococa, 1 ano e meio em Ribeirão. Foi pouco tempo em Ribeirão. Aí lá de Ribeirão, eu tive uma proposta para voltar para Aguaí, de uma empresa grande aqui de Aguaí. E aí eu pedi lá para finalizar o contrato e vim embora. Mas não deu certo, eu não cheguei nem a entrar nessa empresa. E não foi bem acertado o que ia ser feito, como que ia ser feito, e eu acabei aí optando em não entrar. E aí eu comecei numa outra empresa menor, como até assistente administrativo e parte de redes. Então eu cuidava da parte da informática, mas também cuidava da parte do escritório. E ali foi onde eu nem tinha ideia, mas foi onde surgiu a data center na minha vida, né? Porque ali eu tinha a noite livre, eu já morava aqui na cidade, e aí o Paulo, que era o proprietário da data center na época, me chamou para dar aulas à noite e de sábado e domingo, de AutoCAD e manutenção de computadores. Então eu trabalhava durante o dia na empresa, que hoje nem existe mais, e à noite eu dava aula, à noite, sábado e domingo. Ali começou a surgir, então, a ideia de... Ali eu pus em prática a parte de aula, que é o que eu comecei lá em Ribeirão Preto, ficou dormente, fiz pouca coisa lá, e aí ficou dormente, e aqui em Aguaí daí deu esse boom e surgiu. E aí eu falei, nossa, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar, né? E ali tava bem assim, né? Naquela época, a gente fala internet hoje, né? A gente não vive sem, mas naquela época tava bem no começo, engateando, a gente não conseguia entender o que viria pela frente ainda. Não tinha noção, Tony. Não tinha noção. Quando eu comecei a estudar em 1994, o meu primeiro curso de informática eu tinha 10 anos, então foi bem antes, né? Mas estudar o técnico mesmo foi em 94. Dentro da minha escola não tinha internet ainda. Não existia, né? A gente já ouvia falar, mas não tinha. Tinha muitos computadores, que era até minha área, mas dentro das empresas, no comércio, não tinha ainda. Então eu pude acompanhar o surgimento disso, né? Então o boom mesmo da internet, eu lembro, foi em 1996 dentro da minha escola.
com o Windows 95, Windows né? 95, famoso. Windows Famoso, que foi o salto, né, aqui no Brasil da Microsoft. Então eu aprendi tudo no 3.11, que era uma coisa bem arcaica, bem... Que era o Windows, que eram as janelinhas mesmo, aquela tela sem sol. Era no sistema DOS, você tinha que abrir, era um negócio meio maluco. O Windows 95 já é totalmente diferente, uma plataforma intuitiva. Então foi ali em 96 que a gente começou a ter acesso. Mas muito longe, muito longe. Quando eu fui para Ribeirão ainda não tinha, era totalmente ainda sem internet. Quando eu cheguei em Aguaí, também sem. A primeira internet de Aguaí quem trouxe fomos nós, foi a Data Center, né? Na época era Rantac e o UOL. O UOL foi febre, né? Lá em 1990, já estamos pulando uma etapa aí, né? E era em 99, a Data Center eu já fazia parte, eu já era sócio da empresa. Mas daí já em 99. Em Aguaí a internet chegou em 99, bem depois. Que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo comercial agora e quando a gente voltar a gente fala da Data Center. Legal. A gente volta. Você está pronto para uma revolução na sua experiência digital? Então chegou a hora de você conhecer a União Telecom. Com a União Telecom, você não tem só uma internet de fibra ótica ultra rápida, mas também o poder do 5G em um único chip. Só aqui você pode navegar nas redes sociais, trabalhar e até mesmo jogar aquela partida do seu jogo favorito com uma velocidade que você nunca imaginou ter. E não para por aí, com a nossa TV digital você tem acesso a uma infinidade de canais com qualidade de cinema. Junte-se à União Telecom e experimente o futuro da conectividade. Planos a partir de R$ 89,90. Vem pra cá! Estamos de volta aqui com Fala Comigo. Hoje eu tô com essa simpatia de pessoa, o Jerônimo, e ele vai contar um pouco pra gente agora da Data Center, né, Jerônimo? Vamos lá. A Data Center surgiu na minha vida como um presente, Tony, né? São coisas que a gente não consegue muito explicar. Nunca pensei nesse tipo de formato de profissão. Foi em 1998, eu já dava aula na Data Center. E o Paulo, que é o antigo proprietário da Data Center, precisou se ausentar da cidade. O pai dele faleceu. A família dele, se eu não me engano, é de Assis. E ele chegou e falou, Jerônimo, eu vou precisar ir embora e eu vou vender a empresa. Se você tiver interesse, me passou a proposta, né? Eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe, era muito novo, Tony. Em 1998 eu tinha 20 anos. 20 anos. Né? Muito novo. E hoje eu percebo quão novo era. Na época, não. A gente se acha muito adulto na época, né? Eu tinha 20 anos. E minto, eu tinha 19 anos. Eu ia fazer 20 no final do ano. Aí eu cheguei em casa, eu expliquei para minha mãe, e a minha mãe falou, olha, eu não tinha possibilidade total do capital que ele pedia. Eu precisava de ajuda. E minha mãe falou, eu te ajudo. Vamos lá, vê o que é necessário. Só que você tem que me pagar. Minha mãe sempre foi muito rígida, minha mãe e meu pai. E me parcelou tudo, e mesmo assim ainda teve uma outra parte, que nessa época minha mãe tinha um namorado, era o Vande, e o Vande complementou. Então era um valor um pouco mais alto, que não dava para arcar sozinho, nem eu, nem só eu e minha mãe. E aí eu consegui comprar a Data Center em 1998. E eu já tinha dentro de mim a parte docente, a parte de aula, eu adorava e era fantástico aquilo para mim. Mas a parte administrativa, a parte gerencial, a parte de gestão, eu tinha só o que tinha de semente plantado. Daquela época que eu convivi com meu pai, com a minha mãe, estava tudo plantado ali, mas aquilo foi surgindo. Foi uma flor que eu fui regando, uma planta que eu fui regando e foi surgindo. Então, na época que eu comprei, em 1998, eu demiti todo mundo e fiquei sozinho na empresa. Então, eu que fazia as vendas, o telemarketing, eu que fazia faxina, eu que dava aula, eu que ficava na secretaria, era só eu, né? Era o famoso eu-keep. E isso ficou ali durante uns meses. Foi até 99, ali, comecinho de 99, quando eu chamei para trabalhar comigo a Samira, né? Samira já era minha namorada na época. Tá.
E daí a Samira topou. A Samira também tem uma trajetória bacana, ela estava para Campinas, aí tinha vindo para Guaí, e na época... Mas ela é daqui. Ela é de Leme, a Ela é de Samira. Leme. É. E na época ela estava no Banco do Brasil, se não me falha a memória. Daí ela terminou o contrato do Banco do Brasil e veio trabalhar comigo. E ali a gente começou, eu e ela. Daí ela assumiu a parte da secretaria, a parte mais de vendas, do comercial, e eu a parte mais pedagógica. E ali nós começamos. Então a Data Center começou nesse formato, que é um formato bacana, que ao mesmo tempo que é caseiro, tem muito amor, né, Tony? Por ser caseiro. Uhum. Então a gente pôde colocar ali a nossa essência, e que é até hoje, eu procuro manter isso com muito carinho, né? Então ali, depois que a Samira entrou, a gente contratou um técnico, contratou mais um instrutor. Então no final de 99 a gente já estava ali com uma equipe de 4 pessoas, contando comigo, né? Que eu fazia parte da equipe, como faço até hoje. Uhum. E a Data Center já era ali logo no centro ali da cidade. É, sempre foi, né? Mas era na Joaquim José. Era um sobradinho, era no primeiro andar ali da Joaquim José, número 219. Então eram 3 salas. Era um espaço menor, bem pequenininho. E dali em 2002 que nós viemos para a esquina, que é onde todo mundo já tem a referência. Então foi bastante tempo. De 95 a 2002, ali 7 anos, foi ali na Joaquim José, que era um espaço menor. Embaixo é uma dentista e em cima era a Data Center. E daí para a esquina foi em 2002, que foi o ano que eu casei. Daí a gente transferiu para lá, daí já construiu aquelas salas novas no fundo, que ficou já maior, ficou bem bacana. A Data Center então tá indo para 28 anos, é isso? 30 anos. 30 anos, porque contando a... 95 começou a Data Center. 30 anos. 30 anos. Sobre a gestão do Jerônimo é menos, né? Vai dar 27. Mas a Data Center, 30 anos. Que coisa. Bacana, né? Hoje vocês estão com quantos funcionários hoje? Hoje a nossa equipe, direto ali, nós estamos com 15. Que legal. 15 colaboradores. E aí, basicamente, conta um pouco pra gente o que a Data Center faz. Ô, Tony, a Data Center, ela tem vários ramos ali, né? Vários não, né? Alguns. A gente sempre atuou com a parte principal, que é a parte de cursos, né? A Data Center surgiu estritamente para curso tecnológico, informática, web design, designer gráfico, AutoCAD, manutenção em computadores. Foi basicamente isso. Mas o olhar da Samira, lá em 2010, menos até 2007, 2008, ela trouxe algo, não foi 2010 mesmo, recordei aqui, que a gente precisava transformar a Data Center numa escola de profissões. Eu lembro direito isso. Um pouco daquela Ela falou, a gente tem que sair do que você está pensando, que eu sempre pensei na tecnologia, até pela minha formação, né? E eu relutei muito, e chamei o Sebrae na época, falei, preciso de uma consultoria, vamos ver. E o Sebrae comentou, falou, é o que ela está falando. Futuro de escolas de informática é se transformar numa escola de profissão ou sair do mercado. E foi o que aconteceu, foi uma chuva de fechamento de escolas naquela época. Foi um negócio horrível. Em 3, 4 anos, acho que mais de 50% das escolas fecharam. No estado de São Paulo, eu estou falando, né? E a gente foi se profissionalizando para ser uma escola de profissões. Então a gente começou a ir atrás, e aí foi onde surgiu a área da beleza, onde surgiu a parte empresarial, que hoje é a nossa grande parte está nessa, né, na parte empresarial. Começamos a parte de assistência técnica, então a gente começou a fazer a parte de conserto de computadores e tudo mais, e a parte de vendas, de suprimentos para essa parte de assistência. Mas, estritamente, Tony, a Data Center é uma escola de profissões, né? Então a gente hoje, nos dias de hoje, é a parte de aula, cursos empresariais, cursos de tecnologia, alguma parte de gestão, alguma parte de preparatório, né? E um pouco de assistência técnica também ali envolvida. Você já fez uma continha de quantas pessoas passaram por lá, já que você formou? É bastante gente. É bastante gente. Nós estamos no RA 11 mil. 11 mil? 11 mil. Quanta gente, hein? Para uma cidade que está chegando a 40 mil, você vê, eu comento muito isso nas nossas reuniões lá dentro, que alguém da família passou por nós, né? É uma responsabilidade grande. Seja passando por um curso ou passando por uma manutenção no computador, alguma coisa assim. Exatamente. E o RA aí é registro acadêmico, é aluno. Assistência é outro número. Já tem uma outra conta. Então, alunos, nós estamos no registro acadêmico 11 mil e alguma coisa. Então, assim,
É uma responsabilidade grande. Muita gente, às vezes, né? Muita não, graças a Deus, poucas pessoas não vão até o final do curso. Então, acontece. Então, não são 11 mil formandos, né? Mas nós temos 11 mil pessoas que já passaram, que já nos conheceram, que já entraram dentro da sala, que já adquiriram algum conhecimento com a gente. Então, isso é um número bacana, impactante para mim. Impactante, com certeza. Quer dizer, e assim, deve ser gratificante também você ver aquelas pessoas que conseguiram passar por lá e viver com algo que aprenderam lá dentro, né? Nós temos algumas histórias ali que a gente, inclusive, agora está trazendo nas nossas plataformas ali, Instagram, Facebook, por causa dos 30 anos, isso brota, né? Sim. O coração começa a vibrar diferente. E a gente está trazendo alguns casos de pessoas que, com esse conhecimento, deram virar de chaves na vida. Então, realmente, muita gente aqui em Aguaí e fora de Aguaí, que a gente tem aluno de fora também, conseguiram dar esse virar de chaves. É a sementinha que você plantou ali, que você hoje está vendo que está sendo colhida, né? Exatamente. Que bacana. A gente vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com Fala Comigo e hoje eu estou conversando aqui com o Jerônimo, que é responsável pelo Data Center. E, ô Jerônimo, quantos cursos estão lá na Data Center? Ô Tony, hoje lá na Data Center a gente está com, em média, 40 cursos. Né? O desenvolvimento de curso é algo gostoso da gente fazer, mas é muito trabalhoso. Né? Então, criar grades, fazer o material, essa conexão do conhecimento com o aluno é algo trabalhoso. Hoje nós estamos com uma parceria nova que está me ajudando muito nisso, porque isso era eu que fazia junto com a equipe. Então, um trabalho que eu ficava presente 100% do tempo. E, então, hoje com essa parceria facilitou bastante. Então, em breve vão ter muitos cursos. Esse ano de 2025, nós trouxemos já 20 cursos novos, para já trazer algo mais voltado para a necessidade do planeta hoje, né? Porque hoje é tudo conectado, não adianta você ficar com algo parado, né, engessado, para de ter interesse, as pessoas não têm mais... hoje é atenção rápida. Então hoje eu poderia te falar que ativos 40 cursos, mas em breve aí já vão chegar mais uns 10, 15 que já estão em desenvolvimento. Incansável. Jerônimo, conta pra gente sobre o Jerônimo advogado agora, como que você desenvolveu essa técnica também? Sim, o direito sempre foi algo que eu tinha sonho, desde pequeno, né? Então, falava com a minha mãe, com meu pai, com as pessoas, sempre tive esse desejo de fazer o direito. Mas o direito, ele não teve caminhos muito abertos no começo da minha vida. Então foi um negócio que eu sempre segui muito o que acontece de portas abertas, e eu sempre segui isso. Intuição, né, Tony? E foi surgir depois de casado. A oportunidade do direito veio depois de casado, depois de data center montada, depois de uma vida já estabilizada, previamente alicerçada. E eu fui. Falei, não vou perder essa oportunidade, tinha chance. A Samira sempre foi uma super companheira, falou, eu apoio, vai, eu aguento aqui o tempo que você não tiver. E eu fui fazer. Daí em 2007 eu me formei em Direito, e passei na OAB já na sequência, em 2008, e desde então eu estou atuando. Eu faço a parte família, civil, mas principalmente a parte empresarial. Estou terminando uma pós-graduação agora em Direito Empresarial, e acho que essa dor do empresário eu tenho mais viva dentro do Jerônimo. Então eu consigo juntar o direito, juntar um pouco do empresariado e fazer isso funcionar melhor, né? Então eu optei aí pelo direito empresarial, que é o que eu gosto de fazer. Que legal, que gostoso você poder unir isso, né? E aí, nessas indas e vindas, você também conta essa história sua numa palestra. Como é que funciona isso? Sim, isso aí é a arte do Ivan Perioto. Ivan Perioto. O Ivan um dia chegou, né, comentou comigo que estava querendo montar através do Grupac
algumas palestras para levar algumas pessoas de Aguaí para que os jovens conhecessem isso, né? Na época eu falei, Ivan, isso é muito trabalhoso, gera muito dispêndio de tempo, e hoje a gente corta tanta coisa extra, né, Tony? E no começo eu comecei a fazer, depois acabei pedindo para ele parar. Falei, Ivan, vai com calma, porque toma tempo da gente. Quando começou? Faz tempo, faz uns... Foi antes da pandemia que a gente começou, faz uns 7, 8 anos aí já que a gente faz. E depois, quando eu falei isso para ele, o coração apertou. Eu falei, poxa, por quê? Vamos continuar. Daí, nisso, não ficamos nem um ano sem fazer. Voltamos, e voltou com força total depois da pandemia, né? Então, ele tem alguns empresários, alguns profissionais liberais aí que ele faz isso, ele fomenta isso. Ele leva para o estudante, para o jovem, a pessoas que são aqui da nossa terrinha, que trabalham aqui, que fazem sua vida aqui, que dão certo aqui. E longe de qualquer tipo de prepotência, né, Tony? Sim. Longe disso, somos pessoas que estamos aqui como todos e fazemos o nosso trabalho, fazemos a lição de casa. Então, acho que a palestra que o Ivan procura levar para o jovem é isso. Faz o dever de casa que vai dar certo. Porque o jovem está muito desacreditado, né? A geração Z, principalmente, aí a gente vê, a gente fala, por quê? Né? Parece que eles não querem estudar muito, parece que eles não querem ter cargos de liderança. Então, é alguma modificação que está ocorrendo aí e que a gente já está descobrindo, eles estão despontando em outras pontas, não são as nossas, né? Que a gente, às vezes, esse padrão que tem que ser desse jeito. Não, não tem que ser desse jeito, a gente faz diferente. Então, tem beleza nisso também. Então, é uma troca nessa palestra muito grande. Eu levo a minha vivência, eles dão um pouco da vivência deles e ali gera um conhecimento novo. E todo ano tem? Como é que funciona? Todo ano, normalmente, tem pelo menos uma, às vezes 2. E aí o Ivan conversa com os diretores em escolas e os alunos daquela escola participam daquela palestra. Então é algo que eu formato, que eu já deixo mais ou menos pronto, mas vai ali de acordo com a demanda. Entendi. Não é muito, né? Não é igual de uma escola para outra, é isso até que eu estou querendo falar. Ela acaba surgindo no contexto, mas existe um método pronto, o Ivan já sabe como que é, já é aprovado até por ele, e aí a gente leva isso lá para os estudantes. Esse ano vai ter uma novidade, esse ano parece que vai ser em outro local, não vai ser na escola, como é que vai ser? Sim, esse ano inclusive vai ser agora, hein? Esse mês, dia 20 de maio, e vai ser no CEMEIA, né? Ficou lindo lá o espaço, né? Tive lá essa semana para conhecer. E então vai ser lá no CEMEIA e vai ser a partir das 7h30 da noite. O público não é estritamente adolescente, não é estritamente estudante. O público é quem quer, né? Ali a gente vai falar sobre autoconfiança, sobre garra, sobre superação, onde que eu possa ter, né, algo para ir além. Que às vezes é limitante para mim hoje, mas que eu posso dar um passo além. É para esse público, quem quer de repente enxergar esse outro lado. Mas é um bate-papo, Tony, não é nada... Então você que está assistindo a gente aqui, o Jerônimo está te convidando para você ir lá assistir a palestra dia 20 de maio dia agora. Dia 20 de maio agora. Às 7h30 da noite. 7h30 no CEMEIA, né? Antiga assistência, para quem não sabe, né? Sim. Ficou um espaço bem bacana lá. Ficou lindo. Então esse ano aí, ó, você está convidado. Não perca essa oportunidade aí de aumentar o seu conhecimento, né, Jerônimo? Sim. Porque a gente aprende com isso, né? Muito. Não é um conhecimento técnico, Tony. Ali eu não trago nada de técnica, né? E puramente mais emocional, habilidades emocionais, né? Então a gente não vai dar spoiler aqui não, a gente tá contando para que você vá lá e assim, é o que você falou, pela emoção, então é algo que é inédito, né? Não é sempre que você faz a mesma coisa. Não, é sempre diferente, exatamente. Mesmo quem já assistiu uma, assiste outra e fala, nossa, foi diferente, né? Então é algo legal, porque brota ali na hora, mas normalmente são esses 3 tópicos que a gente aborda. Autoconfiança, garra e superação. Ah, que legal. Então tá todo mundo convidado. Jerônimo, quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo? Alguma coisa que você queira abrir o coração para falar? Nossa, agradecer, né? Eu acredito que estar presente num momento desse, você que está em casa assistindo, né? Despender um tempo para ver esse programa, agradecer seu tempo, algo tão precioso hoje, agradecer de repente a nossa cidade, que é sempre tão acolhedora, Tony, que eu acho que essa é a beleza de Aguaí, a gente conhecer todo mundo, a gente saber da história de todo mundo,
Então é isso, agradecer o tempo seu, da equipe, do Patrick, do Ivan, do momento presente aqui agora. Foi muito bom. Obrigado. A gente que agradece estar aqui, né, ouvindo a sua história. A gente podia ficar aqui ouvindo um tempão, né? Bem interessante mesmo. Você é uma pessoa que sabe falar, sabe se portar. Então, obrigado pela sua presença aqui com a gente. As portas aqui da Master TV estarão sempre abertas para você, para que você venha trazer, seja lá, né, o que for, conhecimento, alguma coisa. E é um prazer ter você com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse foi o Fala Comigo de hoje. E fique ligado na programação da Master TV. Chegou o guia comercial O Melhor de Aguaí. Aguaí agora na palma da sua mão. Um guia completo, organizado por categorias. Você sempre conectado. Clique Disque, rotas GPS, redes sociais, WhatsApp e muito mais. Acesse agora O Melhor de Aguaí, no seu smartphone, computador ou tablet.